Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo. Estou aqui para responder uma pergunta de vocês sobre... Na verdade são duas que eu vou condensar em uma. O que eu acho dos cursos de pós-graduação em yoga e se yoga é ciência. Então vamos devagar. Há alguns cursos realmente no Brasil, eu me formei num curso desse, por exemplo, que tem a titulação de pós-graduação em yoga. O que isso significa? Significa, primeiro, que ele tem que estar registrado no MEC, né? No Ministério da Educação do Brasil, e tem um doutor, pelo menos um, ou mestre, mas em geral um doutor, que é o cara que vai fiscalizar, vai olhar, vai comandar, vai dirigir essa pós-graduação. Por quê? Porque uma pós-graduação ela é de dois tipos. Lato sensu, que é o que mais a gente encontra por aí. Com as mudanças no governo retrasado, eu acho, ainda com Lula ou Dilma, sei lá, abriu-se a facilidade para novos cursos de pós-graduação, inclusive EAD. Então, o lato sensu é o primeiro passo, e a gente fecha o rolezinho aqui, para alguém que pensa em seguir a carreira científica. Ou seja, a profissão cientista. Então você tem pós-graduação em psicologia do esporte, em fisiologia do exercícios, e tem um monte de pós-graduação. Treinamento esportivo, estética, sei lá, tem vários. Cinema, são cursos, então, não são cursos técnicos. São cursos de pós-graduação lato sensu. Porque tem uma segunda modalidade de pós-graduação, que é o stricto sensu. É o do mestrado, doutorado e pós-doc. Stricto sensu também é uma pós-graduação, depois de você se graduar. Portanto, só pode participar de um curso de pós-graduação se você tiver o ensino superior completo, ser formado em alguma faculdade. E aí não necessariamente você tem que fazer uma pós-graduação na sua área. Você pode ser formado em economia na graduação e fazer uma pós-graduação, por exemplo, stricto sensu, um mestrado na área de artes. Não há problema nisso. Você tem que encontrar o orientador, a área que você quer, blá blá blá. Então, os cursos de pós-graduação que existem em yoga são lato sensu. Tanto o lato sensu quanto o stricto sensu, então, forma cientista. É por isso que um curso de pós-graduação tem em todos eles, é obrigatório, didática de ensino superior e também tem metodologia do ensino superior. Então, didática do ensino superior e metodologia são duas condições indispensáveis. E uma terceira, que é a tese de conclusão de curso. Então, essas três é o que classifica, vamos colocar assim, um curso de pós-graduação em yoga. Então, entenda, a pós-graduação em yoga vai formar, então, um cientista do yoga. E os cursos de formação para ser professor de yoga, então, vai formar instrutores de yoga. Então, você não é um cientista do yoga se você não fez uma pós-graduação. E o que significa ser um cientista? Cientista é uma profissão que produz conhecimento. Então, o que faz um arquiteto? Ele vai desenhar casas, construir casas, o engenheiro vai levantar essa casa. Um cientista, o que ele produz para a sociedade é conhecimento. É o mesmo tipo de produto, né, que um filósofo também faz, mas ele vai produzir conhecimento filosófico e um cientista produz conhecimento científico. Então, por isso, a metodologia da ciência. Existe uma metodologia, existe uma forma de produzir conhecimento pela ótica da ciência e existe uma forma de produzir conhecimento pela ótica da filosofia. Então, a profissão cientista, ela é diferente, então, do filósofo do yoga. Você pode ser um filósofo do yoga. O que faz um filósofo do yoga? Ele produz conhecimento filosófico a partir do objeto yoga. E um cientista produz conhecimento científico a partir do objeto yoga. Então, desse black chato de 4 minutos, já deixa claro para você que um cientista do yoga não é aquele professor de yoga que você conhece, comumente a gente conhece. Esse cara é um instrutor. Ele foi formado em um curso que não tem nenhuma filiação ao Ministério da Educação, por exemplo. Isso não significa nada, só significa que não é da educação. Que então ele está capacitado, ele foi capacitado por uma instituição, Shivananda, Yogananda, Iyengar e, sei lá, Silva, que não precisa ter nenhuma formação,
em ciência, para que você então esteja munido de técnicas do yoga para aplicar para a população. Qual é a semelhança de um cientista do yoga, de um filósofo do yoga e do instrutor do yoga? Eles todos, e mais um que eu vou dizer agora, vão produzir algo para a sociedade. E isso é o ponto importante, porque existe uma quarta categoria, que é o teólogo ou o sacerdote do yoga. É aquele cara, então, que vai divulgar, também produz, mas a maioria divulga o conhecimento espiritual do yoga, em geral, do yoga da sua instituição. Então ele vai traduzir e comentar perfeitamente, segundo a sua linhagem, tradição, escola, instituição, que eu estou chamando, como o seu mestre em geral, ou a sua escola, pensa o que é o Yoga Sutra, o que é o Hatha Yoga Pradipika, o que é o Granda Samhita, como se executa um Trikonasana. Então, um teólogo, um sacerdote do yoga, invariavelmente é um cara que vai replicar o conhecimento das escrituras para a população. Então, um professor de yoga, aquele que nós conhecemos cotidianamente, do senso comum, não é um cientista, mas é um instrutor apto para, então, divulgar o conhecimento. Então, entenda, um cientista do yoga é alguém que vai utilizar o objeto yoga e vai estudar ele pela metodologia. Então, ele pode usar pela ótica da sociologia, pela ótica da antropologia, pela ótica da história, pela ótica da fisiologia, pela ótica da anatomia. Deve ter tido num curso de formação de yoga alguém formado, por exemplo, em fisiologia ou em educação física, ou fisioterapeuta em geral, às vezes um médico, mas em geral um fisioterapeuta ou um professor de educação física, que te deu anatomia do yoga, por exemplo, falou da neurofisiologia da meditação, ou da fisiologia de asana. Esse cara, então, é um cientista, porque ele fez uma graduação, não necessariamente um cientista na nossa acepção, né, de jaleco branco, mas é um cara que teve conhecimento da ciência dessas áreas e fez uma tradução, então, para esse curso técnico, para formar técnicos, né, instrutores de yoga. Um cientista mesmo é aquele que vai então produzir um conhecimento, uma tese de conclusão de curso sobre um aspecto, uma fatia do yoga. Isso é muito mais raro, é muito mais difícil você encontrar. Você encontra bastante disso aí da área da biomedicina. Então, os cientistas do yoga são três tipos, dois tipos no Brasil com muita força. O ligado mais à parte da linguística. Então ele vai traduzir as palavras do yoga, do sânscrito para o português, por exemplo. E tem um cientista mais raro, aquele que vai utilizar elementos das humanas, sociologia, antropologia, história, ou da biologia, isso tem muito, para traduzir alguns aspectos do yoga. Então a ciência é sempre quadradinha. Então você vai encontrar um cientista que investigou as áreas do cérebro enquanto medita, um cientista que investigou um protocolo específico de yoga, Pavana Muktasana, por exemplo, para as articulações de idosos, sei lá. Então, a diferença de um curso de formação com com um lato sensu pós-graduação, porque forma cientistas do yoga, não necessariamente um instrutor de yoga. A grande maioria forma, mas não é esse o objetivo. O objetivo é você, no final do curso, em geral 1 ano e meio, depois de ter aula de metodologia e didática, e também na metodologia você vai aprender a construir uma tese de conclusão de curso. Essa é a coroa de um curso de pós-graduação. Espero que tenha contribuído com você de alguma forma. Deixa isso aí embaixo aí, sua dúvida, sua angústia, que eu passo um cartãozinho de algum analista, terapeuta para trabalhar com você. Muito obrigado pela paciência de vocês e acessem meu site yocontemporâneo.com. Vocês vão ter ali muitos cursos de graça comigo em podcast e muitos textos meus também. Tem coragem? Adentre a minha plataforma EAD de baixo custo. Tem uma dezena de cursos ali para você acessar por 15 pila por mês aí no máximo. Forte abraço, até a próxima.